Você abre a geladeira, vê o potinho de mel e pensa: se isso é natural, então faz bem. Agora me diz uma coisa. Você sabe o que tem dentro desse pote? 82% de açúcar. Quando você tira a água, sobra basicamente só isso. E antes de você pensar que eu estou exagerando, não estou dizendo que mel é veneno. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o seu corpo não lê o rótulo, ele lê a bioquímica. E a bioquímica do mel conta uma história bem diferente da que o marketing te contou. Então hoje eu vou te mostrar exatamente o que o mel faz no seu corpo, o que ele tem de bom de verdade, o que é puro mito e quanto você pode consumir sem sabotar o seu metabolismo. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar a forma como você olha para o potinho de mel no seu armário, na sua cozinha, na sua geladeira. E se você chegou aqui agora, muito prazer, eu sou Lua Ferrari, nutricionista. Eu atuo com as abordagens low carb, cetogênica e carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. Esse canal existe para desfazer alguns nós que a indústria alimentícia e farmacêutica passaram ali décadas apertando. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, faz isso agora, ativa o sininho, porque todo vídeo aqui é informação que alguém não quer que você tenha. Acredite nisso. E justamente por trabalhar com metabolismo todos os dias, tanto na prática clínica, quanto na minha própria alimentação, na minha vida, eu observo muito como certos alimentos ganham fama de saudáveis simplesmente porque são naturais, mesmo quando a bioquímica conta uma história bem diferente. E eu preciso começar aqui porque é onde mora o problema. Semana passada, uma aluna do Ketabolismo, meu programa de educação nutricional, me mandou uma mensagem dizendo: Lua, eu parei o açúcar, cortei todos os industrializados, mas eu continuo usando o mel todo dia porque é natural. Ela estava fazendo tudo certo, menos uma coisa. Existe uma narrativa que circula com muito selo de especialista, dizendo que mel é cheio de vitaminas, minerais e até gorduras saudáveis, sabia? Pois é, gorduras saudáveis, com revisão de nutricionista no final. Se você abre uma tabela nutricional de verdade, uma colher de sopa de mel, 21 gramas, vitaminas, 0, 0, 0. Tem uma que marca 1%. O resto é 0. Minerais, cálcio 0, ferro 0, magnésio 0. Cobre marca 1%. O resto é 0. Gordura não tem traço. Nada. 0 no terceiro decimal. E esses dados estão disponíveis em qualquer site confiável sobre nutrição, sobre tabela nutricional dos alimentos. Qualquer pessoa pode conferir agora. Inclusive, vou deixar um site bem legal aqui na descrição do vídeo. Então, quando alguém te diz que mel é excelente fonte de nutrientes, essa pessoa nunca abriu uma tabela nutricional. Ou abriu e ignorou. As duas opções são um problema. Mel não é superalimento, nunca foi. É açúcar com boa reputação. Mas tem um detalhe aqui que quase ninguém percebe. E esse detalhe muda completamente a história do mel. Então, vem comigo. Eu vou te explicar o que tem dentro do mel de um jeito bem simples, sem bioquímica de faculdade. Pense assim, o açúcar vem em várias formas, com nomes diferentes. Sacarose é açúcar, frutose é açúcar, glicose é açúcar, maltose é açúcar. São como embalagens distintas, mas quando o seu corpo digere qualquer uma delas, o que sobra é sempre a mesma coisa. 2 tipos de açúcar chamados glicose e frutose. É como ter 10 caixas diferentes e quando você abre sai o mesmo produto, entende? No mel, depois que o corpo faz esse trabalho, o que fica é
54% de frutose e 46% de glicose. Agora olha o açúcar branco de mesa, 50% de frutose e 50% de glicose. A diferença é mínima, quase irrelevante. E o impacto no seu sangue, qual é? Mel eleva o açúcar no sangue em um nível muito parecido com o açúcar branco, porque os números são praticamente iguais. Agora pensa comigo, se mel e açúcar são tão parecidos metabolicamente, por que o mel ganhou fama de saudável? Porque o sistema confundiu o natural com o inofensivo. E esse é um dos erros mais perigosos que a nutrição convencional nos ensinou. Natural não protege da fisiologia. Veneno de cobra é natural. O que importa é o que acontece dentro do corpo quando essa substância entra. O seu corpo não lê o rótulo, mais uma vez, ele lê a bioquímica. Agora eu vou direto nas afirmações que circulam por aí. Tomar um melzinho antes de dormir melhora o sono. O argumento é que o mel causaria uma cadeia de reações que termina em mais melatonina, o hormônio do sono. No papel parece lógico. Na prática, é péssimo. O pico de açúcar no sangue que isso gera cria uma série de efeitos negativos que superam qualquer benefício marginal no sono. Você não resolve um problema criando dose. Se você precisa de açúcar para dormir, o problema não é a falta de mel, é desregulação metabólica. A solução não é mais açúcar, é consertar o metabolismo. Simples assim. Outra, mel te faz aprender mais rápido e deixa você mais calmo. Isso é um recorte tão pequeno da realidade que beira a mentira. Sim, se você está com açúcar no sangue muito baixo, um pico de glicose vai te fazer sentir melhor, mas por uns 20 minutos. Depois vem a queda, depois vem a fome, depois outro pico. Isso se chama montanha-russa glicêmica. É o exato oposto de estabilidade mental. Sabe o que é que dá humor estável? Glicemia estável. Sabe o que é que estabiliza a glicemia? Gordura e proteína animal. Não açúcar, não mel, não suco de fruta. Quer ver outra? Mel ajuda a emagrecer porque é cheio de nutrientes. Já vimos os números. 0 vitaminas, 0 minerais, 0 gorduras. Não há o que sustentar essa afirmação. É marketing emocional vestido de linguagem pseudocientífica. E tem ainda mais um ponto que pouquíssimas pessoas conhecem. Fica aqui que eu vou chegar lá. Agora, eu não sou do fanatismo. Eu não vou te dizer que mel é veneno, porque não é. Mel tem coisas boas. É importante que você saiba quais são para tomar uma decisão informada, não baseada em mitos que a gente vê por aí. Primeiro, mel cru tem ação antimicrobiana real. Funciona muito bem para dor de garganta, por exemplo. Se você vai dar para o seu filho quando ele está resfriado, mel cru é muito melhor do que um xarope industrializado. Nisso eu concordo sem reserva. Segundo, o mel carrega compostos das flores que as abelhas visitam. Em pequenas quantidades, esses compostos podem ter efeito positivo sobre o sistema imunológico, é o que dizem alguns estudos. Isso pode explicar alguns relatos de melhora em alergias sazonais. Não é garantia, mas pode fazer um certo sentido, biologicamente falando. Agora, você vai ver por aí que mel também tem fibras que alimentam as bactérias do intestino. Sim, existem, mas eu preciso ser honesta. Eu vivo há 5 anos sem fibra nenhuma e o meu intestino funciona melhor do que quando eu comia salada todo dia. Então não vou te vender fibra de mel como benefício quando a minha própria experiência contradiz a premissa de que você precisa dela. O ponto é, mel cru tem propriedades reais, especialmente como uso tópico e como suporte imunológico pontual. Mas é açúcar. E duas coisas coexistem. Mais uma vez, seu corpo não lê o rótulo. Ele lê a bioquímica.
Existe uma vertente dentro da alimentação baseada em produtos animais que inclui mel. Alguns chamam de dieta da selva, outros animal-based. O argumento é ancestral. Nossos antepassados caçavam colmeias, comiam mel cru junto com gordura animal, e isso fazia parte de uma alimentação real antes da agricultura. Eu acho esse argumento honesto, mas antes de compartilhar minha observação, eu preciso ser clara. O que eu vou dizer a seguir não é para a maioria das pessoas que me assiste. Se você tem resistência à insulina, está acima do peso, tem fígado gorduroso ou está no processo do catabolismo, meu programa, pode ir direto para o próximo bloco. Esse não é o seu momento para essa conversa. Para quem já está metabolicamente saudável e adaptado a usar gordura como combustível, a observação é essa. Quando você come mel isolado, com o estômago vazio, o açúcar entra rápido na corrente sanguínea. E aí o pico é alto, a insulina sobe junto. Já quando você combina mel com gordura animal, como manteiga, tutano, bacon, gordura da carne, a gordura desacelera esse processo. O açúcar entra mais devagar, o pico é menor. Mas isso não transforma mel em alimento livre. A frutose ainda vai para o fígado independente de como você come, mas muda o grau de impacto metabólico. Agora, um ponto de atenção que eu preciso fazer questão de dizer, porque eu vejo muita confusão sobre isso. Quando a dieta da selva inclui mel junto com frutas e gordura animal ao mesmo tempo, o cenário muda completamente. Você está somando frutose do mel com frutose da fruta e colocando tudo isso junto com a gordura. A gordura que antes desacelerava o açúcar, agora está sendo armazenada com muito mais eficiência, porque a insulina subiu com força por causa da carga dupla de frutose. E isso não é estratégia ancestral. Isso é um tiro no metabolismo. Mel e gordura animal com critério é uma coisa. Mel mais fruta mais gordura animal é outra completamente diferente. E aqui está o ponto que o argumento ancestral carrega e que a maioria ignora. O problema do mel não é o mel, é a frequência. Nossos ancestrais não tinham colmeia na geladeira. Mel era raro, esporádico, sazonal, conquistado com muito esforço. O benefício do contexto ancestral vem exatamente da raridade. Quando você repete todo dia, toda hora, você perdeu o contexto e ficou só com o açúcar. Então, na prática, onde você se encaixa? Se você é metabolicamente saudável, glicemia estável, sem fígado gorduroso, o peso ideal, mel cru pode ter espaço com limite. Pode. No máximo, 20 gramas por dia. Uma colher de sopa. E são 20 gramas totais de açúcar no dia. Não 20 de mel, mais ketchup, mais molho, mais tranqueiras, sabe? Se você tem resistência à insulina, está acima do peso, tem fígado gorduroso ou está no catabolismo, mel entra na mesma categoria de qualquer fonte de açúcar. A frutose vai direto para o fígado e o excesso de frutose tem relação direta com o aumento de gordura no fígado. Esse não é o momento. O mel ele precisa ser cru. Mel pasteurizado perdeu quase tudo que poderia trazer de benefício. Se o mel da prateleira é transparente e limpinho, ele foi processado. Para dor de garganta, dissolva devagar na boca, direto na mucosa. Não coloque em bebida quente. Tem muita gente que coloca mel em chá. O calor destrói os compostos que fazem a diferença. E se você quer os benefícios das abelhas sem o açúcar, própolis. É o material que as abelhas usam para selar a colmeia. Tem compostos parecidos com mel sem elevar o açúcar no sangue. Pode ser tomado, por exemplo, como suplemento. Então, se esse vídeo te mostrou algo, é que o seu corpo não responde ao que o rótulo diz. Ele responde ao que você coloca dentro. E enquanto o sistema continuar te ensinando a escolher pelo marketing, você vai continuar tomando decisões com informação errada.
É exatamente por isso que o catabolismo existe. São 8 semanas para você entender como o seu metabolismo funciona de verdade, sair da montanha-russa glicêmica e ensinar o seu corpo a usar gordura como combustível. Um passo de cada vez, com lógica por trás de cada escolha. O link para você conhecer melhor está aqui na descrição do vídeo. E se você está cansado de fazer tudo certo e não ver resultado, eu te convido a começar por lá. O sistema nutricional te ensinou que natural é automaticamente saudável. Que se vem da natureza, pode comer sem pensar. Mas o seu corpo não funciona por rótulo. Ele funciona por bioquímica. E enquanto você continuar tomando decisões pelo marketing, vai continuar colhendo os resultados que o marketing quer e não o que o seu corpo precisa. Pense nisso. O mel existe há milhares de anos. As abelhas existem há milhões. O problema não é o mel. O problema é o que o sistema fez com ele. Pegou um alimento que era raro, sazonal, consumido com esforço e em pequena quantidade e transformou em pote na prateleira, em xarope infantil, em adoçante natural, em símbolo de saúde. Tirou o contexto e deixou só o açúcar. E ainda te convenceu de que era remédio. Isso é o que o sistema faz com tudo. Pega o que era real, processa, embala, coloca um rótulo bonito e te vende de volta. Mel é só um exemplo, mas é um exemplo perfeito. E eu quero deixar você com uma reflexão simples. Natural não é sinônimo de inofensivo. Quando você aprende a olhar para a comida dessa forma, suas escolhas deixam de ser guiadas por rótulos e passam a ser guiadas pelo funcionamento real do seu metabolismo. Mel pode ter espaço na sua alimentação se o seu metabolismo comporta, se for cru e combinado com muita inteligência. O que não tem espaço é açúcar disfarçado de remédio. Agora me responde aqui nos comentários. Você já usava mel achando que estava se cuidando? Sentia algo diferente depois? Consome mel hoje? Se você combina mel com gordura animal, como é que você faz? Eu quero ler cada resposta. E se esse vídeo abriu alguma coisa para você, deixa o seu like. O seu like faz o YouTube entender que esse conteúdo vale a pena e ajuda a chegar em mais gente que precisa ouvir isso. São 2 segundos e acredite que fazem diferença real. Compartilha também. Tem alguém na sua vida tomando mel todo dia achando que está fazendo bem? Você está dando mel para o seu filho achando que é saudável? Manda esse vídeo para essa pessoa também. E se você ainda não me segue no Instagram, me procura lá. Você me encontra com @lua.ferrari. Lá eu compartilho meu dia a dia carnívoro, tiro dúvidas, mostro alguns conteúdos que eu não consigo trazer aqui para o canal do YouTube. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.